Alex Fernando, aqui. Já chega curtindo, comentando e compartilhando. E enviando para o máximo possível de pessoas. Dia 28, Provérbios 28. Provérbios são como pílula de sabedoria. São 31 provérbios. Tem um por dia para ler, para criar disciplina e continuar lendo a Bíblia. E ser liberto da hipocrisia e da ignorância. Provérbios 28. Os perversos fogem, quando nenhum homem os persegue. Mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes. Mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora, que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam ao Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio. Mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para o mau caminho, cairá na sua própria cova. Mas os retos terão boas coisas por possessão. Um homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há uma grande glória. Mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece seu coração cairá no dano. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor. Mas aquele que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova.
nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Não adianta se apressar para ficar rico nem usar de meios ilícitos, porque a verdadeira riqueza tem origem em Deus. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa para ficar rico tem olho mau, e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Na mesma proporção que ele se apressa para ficar rico, a pobreza vem sobre ele. Aquele que repreende o homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube o seu pai ou sua mãe e diga: isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda. Mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo. Mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. A importância de ser generoso. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Deus infunde o terror irracional aos perversos e encoraja os justos. Em geral, as pessoas não se rebelam contra um rei sábio. A última frase pode ser traduzida como: o direito será prolongado. Uma chuva varredora, na hora errada, pode destruir uma plantação. Buscar o Senhor pode significar consultá-lo para obter sabedoria e conhecimento, ou para buscar um relacionamento com Ele. Sobre pobre que anda na sua retidão, sobre o provérbio melhor do que? Em Provérbios 15, 16 e 17. Nesta vida ou na eternidade, Deus punirá aqueles que exploram os pobres e recompensará aqueles que os amparam. Rejeitar a lei de Deus implica falta de confiança, que impede a oração.
Sobre terão coisas boas, herança. Sobre rico, sobre é sábio em seu próprio conceito. Sobre a liderança dos justos, há uma celebração pública de glória ou beleza. Sobre líderes perversos, literalmente, um homem é buscado. É bom esconder os pecados de outras pessoas, mas não os próprios. Confessar e renunciar os pecados é a definição de arrependimento. A pessoa que encontra misericórdia prosperará. No sentido final da eternidade. Sobre feliz, Vernoten 3:13-18. A palavra hebraica para temor normalmente se refere a terror, mas nesse contexto é sinônimo de reverência ao Senhor. Ter um coração endurecido é recusar-se a voltar a obedecer a Deus. O governante perverso é destruidor por conta da ira. Grande opressor é literalmente muita extorsão, cobiça e ganância. Para a cova é literalmente correto. O inocente devia ser resgatado da morte, mas não aqueles que eram culpados pelo derramamento de sangue inocente. Sobre corretamente, Vernoten 11:20. Sobre lavrar, ver trabalho produtivo. Ter abundância e o suficiente traduzem a mesma palavra hebraica. Está implícito que a pessoa que se apressa para ficar rico está disposta a usar meios ilegítimos e imorais. Sobre não será inocente. Um juiz injusto pode eventualmente ceder a pequenos subornos. Sobre aquele que se apressa para ficar rico, ver nota no versículo 20. Uma exceção a isso é repreender a um escarnecedor. É recusar-se a chamar o que a transgressão de pecado destrói a sociedade. É pecaminoso justificar que alguém roube dinheiro dos próprios pais. Uma pessoa é conhecida pelo tipo de amigo que possui. Orgulhoso é literalmente apetite aumentado, ou voraz, no hebraico nefesh, alma, desejo. Engordará, revigorar, em 15:30. Sobre o benefício de se confiar. Será liberto é literalmente sairá livre de julgamento. Isso implica que o tolo perecerá, porque o objeto de sua confiança não pode salvá-lo. Sobre os perversos no poder, ver nota no versículo 12. Florescer, aumentar o número e força. Terminamos o nosso provérbios do dia. Comente o que você está aprendendo nessas mensagens diárias. Muito obrigado a todos.